De Deus, louvado seja Deus. É motivo de alegria estar aqui, nessa noite, pela primeira vez com os irmãos. Confesso que eu passava sempre aí na frente, e teve um dia que eu estava aqui nessa academia aqui com o irmão Léo Sena, e eu olhei para frente desse ministério e senti um desejo. E o Espírito Santo falou em minha alma. E eu falei: Deus, eu ainda vou pregar aqui nessa igreja. Eu passo aqui, eu vejo esse povo unido, esse povo trabalhando, esse povo ali na cantina, ali com empenho, meu irmão, na obra de Deus, para edificar a casa do Senhor e fazer a obra de Deus. E eu confesso que é motivo de alegria. O pastor Jefferson, meu amigo, que está ministrando hoje, e por conta de um propósito de oração lá, que ele estava à frente, ele falou com o irmão para poder me ceder essa oportunidade. E acabou que, Gel? A oração permaneceu no outro dia e ele está aqui hoje para me honrar aqui, nessa palavra que eu estarei trazendo à igreja. Mas eu creio que Deus, ele tem um propósito nisso. Nada de Deus é em vão. Eu creio, se Ele permitiu eu estar aqui hoje, é porque Ele tem algo para falar com o povo dele. Quem crê, dá um glória a Deus. Eu trago saudações da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Também trago saudações dos meus líderes, pastor Everton, pastora Daniela, ali da Igreja Batista Betel. E digo que Ele me abençoou para estar aqui. E isso é importante, a gente sair debaixo da bênção do nosso líder, porque é totalmente diferente para você ministrar em desobediência. Então, se você sair em obediência, pode ter certeza que você está cumprindo o princípio e Deus, ele vai te honrar, amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. E de antemão eu gostaria de agradecer o irmão ali pela confiança, agradecer também aos líderes desse lugar, os pastores, pastor Gilmário e a pastora Jussara. Que Deus continue abençoando esse lugar, esse celeiro, que Deus, ele continue fazendo algo sobrenatural para esse lugar. Também agradeço a presença do meu amigo André, está ali também presente, André Acessórios. Ele viu o cartaz ali no meu WhatsApp e falou: onde é que vai ser? Eu falei: pertinho da sua casa, venha dar glória comigo para o nosso Deus. E ele está aqui, e isso é bênção. Então, 2 Reis, capítulo 5, no verso 8, quem achou, dá um glória a Deus bem forte. E assim sucedeu, que quando Eliseu, o homem de Deus, no verso 8, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei, dizendo: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa que venha até a mim, e ele saberá que existe profeta em Israel. Repete essa parte comigo. E deixa que venha até a mim, e ele saberá que existe profeta em Israel. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra maravilhosa. O Espírito Santo esse tempo tem falado demais comigo através dessa palavra, porque essa palavra fala de um homem que ele carrega inúmeras qualidades. Essa palavra fala sobre Naamã, chefe da guarda da Síria. E a palavra diz que esse homem, ele tem inúmeras qualidades, mas ele também carrega uma qualidade negativa. Ele carrega algo que lhe acompanha e lhe incomoda diariamente. E a palavra diz que quem tem uma lepra naquela época era alguém que era excluído da sociedade. A palavra diz que naquela época tinha lugares que eram específicos para poder colocar essas pessoas e tirar ela do hall
das outras pessoas, tirar ela do meio de quem era limpo e puro. Porém a palavra diz que algo cobria a lepra de Naamã. A palavra diz que Naamã todos os dias ele se vestia dentro da tua casa com a capa daquele exército, com a roupa daquele exército, e ele saía para exercer as suas missões com aqueles homens da guarda. Porém, todo mundo pode esconder algo do homem, mas ninguém pode esconder algo de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Todo mundo pode esconder algo do homem. Todo mundo pode esconder algo da sociedade. Todo mundo pode esconder algo da sua família. Todo mundo pode esconder algo em seu relacionamento. Todo mundo pode esconder algo em sua amizade. Todo mundo pode esconder algo de inúmeras pessoas. Mas existe um que ninguém consegue esconder nada. Existe um que tem o poder sobre os céus, sobre a terra e também debaixo da terra. Nada está escondido aos teus olhos. Tudo ele vê, tudo ele contempla, tudo ele pode. O poder dele está sobre todas as coisas. O poder dele está sobre todos. Ninguém é maior do que ele. Eita, Espírito Santo. Naamã, ele escondia algo diariamente de cada um do seu exército, de cada um que era comandado por ele todos os dias. Alá, chorilemas. E ele fazia isso com perfeição. Porque se alguém olhar uma veste real, uma veste de alguém que comanda o exército, essa veste ela consegue cobrir todo o seu corpo. Então Naamã saía diariamente com aquelas vestes, escondendo a sua lepra, porém sentindo dor. Porque quem carrega a lepra caminha diariamente com a dor. Quem caminha, olá, quem caminha com a lepra do pecado, caminha diariamente com peso e com a dor. Quem caminha com a lepra das feridas na alma, caminha diariamente com a dor. Quem caminha com a lepra de um corte, de uma ferida, ele caminha diariamente com a dor. Porém eu tenho algo de Deus para dizer a você. Não tem como ninguém experimentar profundidade em Deus se não passar pelo processo da dor. Eu vou repetir isso aqui. Não tem como ninguém experimentar algo profundo em Deus se não passar pelo processo da dor. E Deus está perguntando para cada um de vocês: qual é a reclamação de vocês mesmos? Oh, xaralamas. O que é que está ruim na tua vida mesmo? Qual é a dificuldade na tua vida mesmo? Eita, laxo. Hoje é dia de tratamento com Deus. Porque eu amo a palavra do Senhor, e principalmente a palavra de confronto. Quando eu prego isso aqui para você, a espada está cortando aqui, primeiramente aqui, para depois ela começar a cortar aí. Porque o homem, ele tem muitas indagações. O ser humano, ele tem muitas indagações. Nós reclamamos de muita coisa. Nada em nossa vida está bom. Tudo em nossa vida é dificuldade. Inúmeras coisas nós colocamos os olhos e achamos que Deus não fez a obra por completo. Sempre está faltando alguma coisa. Porém, Deus me trouxe como profeta de Deus para
te dizer uma verdade, meu filho, nada que tem nessa terra tem mais valor quando você está em profundidade em Deus. Aleluia. Perde o valor o carro do ano, perde o valor a casa perfeita, perde o valor a moto dos sonhos, perde o valor tudo, perde o valor a amizade perfeita, perde o valor o relacionamento perfeito, tudo perde o valor. Porque a partir de agora, o que tem valor é algo que te completa mais que tudo. A presença do Espírito Santo de Deus. A presença daquilo que veio morar dentro de você. A presença do teu melhor amigo, aquele que te mostra quando você está errado, aquele que te diz não vá por esse caminho, aquele que diz a estratégia não é essa, eu dei essa direção, aquele que cuida de tudo. Você não tem noção do peso dessa palavra. Mas eu vim falar de alguém todo poderoso que às vezes cria rotas que nós não entendemos nada, mas Ele está no controle de tudo. Eu vou repetir isso aqui. Eu vim falar de um Deus todo-poderoso, que aos teus olhos nada está certo, e eu venho te dizer que Ele está no controle de tudo. Meu Deus. Tem algo interessante. Quando Deus Ele quer te levar para outro nível, Ele não chega e arruma a sua tenda, não. Ele chega e desmonta. Você vai entender isso aqui. Eu vou repetir. Quando Deus Ele quer levar alguém a outro nível, Ele não chega e arruma a sua tenda, não, onde você está estabelecido. Ele chega e desmonta. Sabe por quê? Porque você ora pedindo mudança a Ele, mas você espera que tudo continue confortável. Mas Deus Ele não trabalha com zona de conforto. Ele trabalha debaixo de propósito. Então às vezes tem algo confortável para alguém, e Deus Ele não trabalha aí. Ele não está nem aí para o teu choro. Ele não está nem aí se você espernear. Ele não está nem aí com nada. Porque diante da tua vontade, quem prevalece é a dele. Sempre vai ser a dele. E às vezes esse desconforto é a forma mais clara que Ele está te mostrando que ficar parado onde está não vai resolver nada. Não estranhe se algo saiu do sentido. Não estranhe e pense que é um castigo de Deus. Não pense que é o fim, não. Aleluias. Isso tudo é só uma transição de Deus.
para poder ele te entregar algo maior. Naamã, ele estava vivendo isso. A palavra diz: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do Senhor. Era um homem honorável, porque pelo seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso. Ele era valente, porém ele era leproso. Naamã, ele está caminhando num processo de inúmeros anos. Porém chegou o dia que Deus olhou para Naamã e disse: chegou a hora de tirar a tenda do lugar. Chegou a hora de sair da zona de conforto. Chegou a hora de ficar parado onde a tua vontade é estabelecida. Chegou a hora de sair daquilo que você está achando que é o certo para você. E Deus, ele está falando: eu vou começar a movimentar gente aqui, porque para algo acontecer lá dentro daquela casa, tem alguém que precisa voltar a se movimentar. Vou melhorar isso aqui, porque tem oração que não está sendo mais entregue. Tem alguém que já desistiu da cura. Tem alguém que já desistiu da mudança dentro da casa. Tem alguém que já desistiu de entregar aquela pessoa em propósito. Tem alguém que já olhou e disse: essa pessoa não tem mais jeito, eu já lavei as minhas mãos. E Deus, ele está dizendo: vai voltar ao propósito hoje. Vai voltar a orar hoje. Vai voltar a trazer o nome para colocar na urna de oração hoje. Vai voltar a subir o monte em propósito hoje. Vai voltar Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar ao propósito. Naamã agora tem que sair da zona de conforto. Porém Deus cria uma estratégia que muitas das vezes nós não entendemos. Naamã, ele sai como chefe daquela guarda. E a palavra diz que ele traz uma menina cativa. A palavra diz que ele sai com o teu exército e traz alguém cativo para dentro da tua casa. Ou seja, alguém nada mais, nada menos que presa. E o interessante é que a Bíblia enfatiza que ele traz alguém pequeno. Traz uma menina pequena. Traz uma criada pequena. Só que eu tenho algo poderoso para te dizer nessa noite. Deus é especialista em pegar coisas pequenas e depositar coisas grandiosas. A igreja não entendeu. Eu vou repetir isso aqui. Deus é especialista em pegar alguém que está se sentindo pequeno, humilhado, jogado de canto, que ninguém quer, e deposita algo poderoso. Entrega algo poderoso. Irmãos, entenda que uma carta, ela não é escrita de qualquer jeito. Quem vai escrever uma carta, ela tem que ter alguém como alvo. Ela tem que escrever minuciosamente. Quem vai escrever uma carta, ela tem que saber o conteúdo específico que ela vai colocar na carta. Quem vai escrever a carta tem que ter cuidado com as palavras, com as definições, com as colocações. Quem vai escrever uma carta tem que fazer algo com propriedade.
Porém, a palavra diz que a menina chega cativa na casa. E a menina é pequena. Só que tem gente pequena que é diferente. A palavra diz que aquela menina chegou na casa. E ela chegou como serva da esposa de Naamã. E só quem é servo carrega algo de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Só quem é servo carrega algo de Deus. Se você tem dificuldade em servir, reveja a sua identidade em Deus hoje. Porque a palavra diz que essa menina foi trazida cativa. Porém, como é que alguém chega preso, Gel? E chega na casa já servindo? Como é que alguém chega cativa, presa, trazida pelo exército da Síria, e ela chega dentro da casa e ela não está nem preocupada se ela veio presa, se ela veio naquela condição? Ela quer servir. Mas sabe o que faz isso? Ela tinha uma identidade em Deus. Quem tem o prazer em servir, carrega uma identidade em Deus. A mudança do ambiente, a mudança do lugar, não tirou a identidade da menina. Por mais dela ser pequena, a palavra diz que quando ela chega dentro da casa, ela começa a servir. E tem algo forte e tremendo aqui, porque Deus está criando uma rota de cura na vida de Naamã. E Naamã não está entendendo nada. Porém, a palavra diz que quando a menina chega na casa, ela vai e começa a profetizar a cura. E só alguém cheio de Deus, para estar passando uma condição difícil e não ter dificuldade de profetizar sobre a vida de alguém. Eu vou repetir isso aqui. Só alguém cheio de Deus não tem dificuldade de abrir a boca, mesmo em tempo de crise, e profetizar algo sobre a vida de alguém. A menina, ela está dentro da casa presa, mas ela está dentro da casa dizendo: ai, se o meu Senhor soubesse. Ai, se o meu Senhor soubesse que lá em Israel tem um profeta que tem o poder de curar sua lepra. Ai, se o meu Senhor soubesse. A menina, ela está presa na casa, mas está desejando a cura na vida de alguém. A menina está numa condição de cativeiro, mas ela está desejando a cura na vida de alguém. A menina está vivendo uma guerra sem ela pensar ou sem ela imaginar que iria viver, mas ela está desejando profetizar na vida de alguém. Levanta a tua mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Teve pessoas que você acha que Deus ele não tem o poder de mudar. E Deus ele está dizendo que ele vai colocar a palavra de profecia na tua boca mais uma vez. Deus ele está dizendo que você vai profetizar lá naquele ambiente e algo vai ser mudado a partir de hoje. Algo vai ser transformado a partir de hoje. Vidas vai ser mudadas lá naquele lugar a partir de hoje. Dá um glória a Deus aí. Aleluias. A palavra diz que... Pode aumentar mais um pouquinho, meu irmão, que aqui é voz de trovão. A voz do homem. Aleluias. A palavra diz que a menina está na casa. E ela começa a profetizar isso dentro da casa. E algo me chama a atenção, porque a menina chega cativa e ela acredita na cura de Naamã. Aí a palavra diz que a menina profetiza isso dentro da casa. E alguém da guarda de Naamã escuta. E a palavra diz que aquele soldado que escuta agora corre e vai em direção ao rei da Síria.
para dizer o que a menina profetizou na casa. E algo me chama a atenção, porque a menina acredita na cura de Naamã. O soldado do teu exército acredita na cura de Naamã. E agora o rei da Síria começa a escrever a carta e ele também acredita na cura de Naamã. E Deus ele está dizendo: você desacreditou por quê? Olha lá. Você está desacreditando o que Deus pode fazer por quê? Eu sei que é difícil, mas Deus vai fazer. Eu sei que é até difícil de acreditar, mas Deus vai fazer. Eu sei que é difícil ver aquela condição, ver aquele quadro. Eu sei que é difícil ver aquela pessoa entregue no vício, mas Deus vem aí fazer. A menina acredita na cura de Naamã. O soldado acredita na cura de Naamã. O rei da Síria agora passa a acreditar na cura de Naamã. Aleluia. E o interessante é que quando o rei da Síria ele fica sabendo, automaticamente ele começa a escrever a carta. Porque alguém tem que escrever. Alguém tem que acreditar. Alguém tem que ter ação. Alguém tem que se mover. Alguém tem que sair lá. Alguém tem que sair da zona de conforto. Alguém tem que se movimentar para poder Deus fazer algo. A palavra diz que o rei da Síria começa a escrever a carta. E agora ele convida Naamã, entrega essa carta a Naamã, juntamente com os soldados. A palavra diz que a carta dava poder de Naamã acessar algo que ele nunca acessou. A carta tinha o poder de fazer Naamã passar barreiras que existiam em Israel. A carta tinha o poder de fazer Naamã entrar pelos portões de Israel. A carta tinha o poder de fazer Naamã ter acesso àquilo que ele nunca teve. E Deus ele está dizendo nessa noite: eu vi as lágrimas, meu filho. Eu vi as lágrimas, minha filha. Eu vi o choro, minha filha. Porque a condição de Naamã, tem alguém escrevendo a carta com a tinta, mas também tem cartas que é escrita no choro. Tem cartas que é escrita no hall da intimidade com Deus. Tem cartas que é escrita no quarto fechado diariamente. Tem cartas que é escrita em cima do monte. Tem alguém entendendo isso aqui já? Tem cartas que é escrita no propósito com Deus. Tem cartas que é escrita de uma forma diferente. Só que o quadro é tão difícil que às vezes a gente não acredita. Porém eu ouvi falar de alguém que a palavra diz que ele leva as nossas lágrimas e leva a nossa oração a Deus como algo inexprimível. O Espírito Santo viu. O Espírito Santo viu o teu choro. O Espírito Santo viu a carta sendo escrita. O Espírito Santo viu o propósito sendo aberto. O Espírito Santo, ele viu que você acredita na cura. Então Deus, ele vai te honrar. Para algo de Deus acontecer, alguém tem que acreditar. A menina acreditou. O soldado de Naamã acreditou.
O rei da Síria acreditou. E Naamã agora passa a acreditar na sua cura. E quando alguém passa a acreditar na cura, alguém sai da zona de conforto, desmonta a tenda e vai na direção que o rei mandou. Porque quem escreveu a carta não foi qualquer um. E Deus ele está dizendo para alguém aqui. Deus ele está dizendo para alguém aqui. Teve alguém que não entendeu nada. E Deus ele está dizendo: a carta já está em tua mão, minha filha. A carta já está em tua mão, meu filho. Deus ele já está fazendo algo sobrenatural. E sabe por que não está acontecendo? Porque você não está acreditando na carta que Deus te entregou. A carta foi entregue, porém algo só acontece mediante a ação. O interessante é que Naamã recebe a carta. Automaticamente Naamã começa a arrumar a sua carruagem, começa a arrumar soldados, e a palavra diz que ele parte em direção a Israel. A palavra diz que ele tem acesso onde ele nunca acessou. Deus ele está dizendo: meu filho, se a carta já está em tuas mãos, você vai acessar o que você nunca acessou. Eu vou repetir isso aqui: se a carta já está em tuas mãos, você vai entrar lá naquele emprego que você almeja entrar. Se a carta já está em tuas mãos, vai ter alguém lá naquele lugar que vai ser transformado em que você tanto sonha. Se a carta está em tuas mãos, algo sobrenatural de Deus vai começar a acontecer. Não tem como reentregar a carta e nada de Deus acontecer. Não tem como alguém acreditar na cura e a cura de Deus não acontecer. Não tem como alguém acreditar no milagre e algo de Deus não acontecer. Porque a palavra diz que se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, já é algo grandioso para Deus. A palavra diz que Naamã sai pelo caminho. E a palavra diz que Naamã vai em direção ao destino da carta. Porém, o que nós lemos no capítulo 8, ou no versículo 8 do capítulo 5, a palavra diz que Naamã vai com a carta. Porém, Naamã vai em direção a algo que não foi planejado pelo rei. A palavra diz que a carta foi escrita para Israel. Porém, a palavra diz que não era o rei de Israel que curava. A palavra diz que quem cura é o profeta Eliseu. Porém, a palavra diz que Naamã vai e começa pelo caminho planejar aquilo como Deus iria fazer. E nós temos essa ideia, nós temos essa vontade todas as vezes. Quando nós vemos algo de Deus acontecendo ou prestes a acontecer, a gente começa a querer desenhar como é um milagre. A gente começa a querer desenhar como é que Deus vai fazer. A gente começa a planejar como é que Deus vai dar, como é que Deus vai entregar. E Deus ele está dizendo: você não sabe de nada, meu filho. Eu tenho o controle de tudo. Os teus planos é pequenos, o meu é maior. A palavra diz que Naamã vai, e ele vai pelo caminho planejando como iria acontecer. Tanto que ele pega a carta e endereça essa carta no caminho errado. A palavra diz que quando ele chega em Israel, ele chega e entrega a carta ao rei de Israel. Porém, tinha algo que acontecia naquela época.
Muitos confrontos entre nações acontecia através de cartas. A palavra diz que era escrita a carta e um exército confrontava o outro, ou seja, um rei confrontava o outro. E quando Naamã chega com aquela carta da Síria para entregar ao rei de Israel, a palavra diz que o rei se acende a ira. E a palavra diz que quando ele acende a ira, ao ponto dele rasgar as suas vestes, e a palavra diz que ele ainda diz: quem sou eu para ter o poder de fazer alguém morrer e fazer alguém viver? Ou seja, Deus ele está dando uma direção no relacionamento, tem gente indo por outro caminho. Deus ele está dando a rota de como você vai se encher dele, você está seguindo o teu caminho. Deus ele está dando a direção, quem é o hall de amigos que vai andar contigo, e você está querendo andar com gente que ele já deixou para trás. E Deus ele está dizendo: entra na minha rota hoje, porque eu que tenho a direção de tudo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele está aqui. Alá, chorelema, chorelema. O Espírito Santo ele está aqui. Alá, chorelema, chorelema. Aleluia. A palavra diz que o rei de Israel se ir ao ponto com a carta, ao ponto de rasgar as suas vestes. Porém, há uma coisa na postura do homem, e há uma coisa na postura de um profeta de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Há uma coisa na postura do homem comum, e há uma coisa diferente na postura do homem de Deus. A palavra diz que quando o homem de Deus vê a carta, ele não se esconde. Quando o homem de Deus vê a carta e vê o que aconteceu em Israel, ele não se esconde. Ou seja, o profeta diz: deixa que venha a mim, porque hoje ele saberá que existe profeta em Israel. E Deus ele está dizendo: tem gente aqui que eu levantei e está calado na casa. Tem gente aqui que eu dei autoridade e está calado na casa. Tem gente aqui que eu já mandei abrir a boca e profetizar e está calado na casa. Tem gente aqui que eu já disse que a cura vai acontecer e está calado na casa. Tem gente aqui que eu já dei autoridade e eu já mandei impor as mãos que eu vou fazer algo novo e está calado na casa. E tem hora que a gente está nessa condição e a gente fica pensando que Deus vai usar outra pessoa, que Deus vai mandar um profeta, que Deus vai usar alguém lá dentro daquela casa, ou que Deus vai usar alguém que está servindo também na família. E Deus ele está dizendo nessa noite: o meu negócio é contigo. O que eu entreguei foi a ti, o que eu confiei foi a ti. E ele está dizendo: profetiza a partir de hoje. Profeta de Deus não se esconde de demônio. Profeta de Deus não se esconde de oração. Profeta de Deus não se esconde de lepra. Profeta de Deus não se esconde daquilo que Deus delegou para você fazer. Profeta de Deus não se esconde daquilo que vem de encontro a ti. Se está na guerra, é para pegar a ferramenta e guerrear.
Aleluia, Jesus. A palavra diz que Naamã cria uma rota totalmente diferente do que Deus traçou. E muitas das vezes a carta está em nossa mão. E não está dando certo, nunca foi por causa de Deus, mas por causa de nós mesmos. Porque nós queremos ditar como é que Ele vai fazer. E eu vou te provar isso. A palavra diz que Naamã chega na casa do rei de Israel. O rei se ira, rasga suas vestes. E a palavra diz, o profeta diz: deixa que venha a mim, e saberá que existe profeta em Israel. A palavra diz que Naamã agora muda o destino. Ele agora segue a rota que lhe foi orientado. A palavra diz que ele vai em direção à casa do profeta. Porém a incredulidade não muda. Porque Naamã, ele vem da Síria até Israel, planejando como é que ia ser a cura, como é que Deus iria fazer, como é que Deus iria o curar, como é que Deus iria moldar e fazer ele voltar limpo. Porém, quando ele chega a Israel, o rei se ira. Quando ele sai da casa do rei, que ele vai em direção à casa do profeta, ele vai novamente planejando. Ele vai planejando, o profeta vai sair, o profeta vai me ungir, o profeta vai impor as mãos sobre mim, o profeta vai orar ao Deus dele, o Deus de Israel, e eu ficarei limpo. Porém a palavra diz que quando ele chega na casa do profeta, Deus já tinha falado com o profeta antes dele chegar. Porque não existe ninguém vir para Deus se sentindo em cima. Eu vou repetir isso aqui. Não existe ninguém vir para Deus se sentindo em cima, se sentindo melhor, se sentindo numa classe melhor. Não existe ninguém vir para Deus pisando por cima de ninguém, se achando a última bolacha do pacote. Não existe ninguém vir para Deus montado na carruagem de ouro, montado na Hilux, montado na Triton, montado na Amarok. Não existe ninguém vir para Deus achando que a sua conta está dizendo alguma coisa, achando que o seu recurso está dizendo alguma coisa, achando que a sua condição está dizendo alguma coisa. Com Deus, meu filho, tem que vir por baixo, tem que vir devagarzinho, tem que vir na oração, tem que vir no propósito, tem que vir se humilhando. Tem alguém entendendo isso aqui? Com Deus é diferente. No mundo, para alguém ser visto, alguém tem que exercer um cargo em algo grande. Alguém tem que ser prefeito, alguém tem que ser vereador, alguém tem que ter uma graduação, alguém tem que ter uma classificação em algo, alguém tem que ser gerente, alguém tem que comandar a equipe. No mundo, para alguém ser visto, tem que estar em cima do palco, tem que estar fazendo algo, e onde ele passa ele chama atenção. Porém, no reino de Deus, Ele está de olho com quem está no secreto, que quem está se humilhando, com quem está orando, com quem está dizendo que acredita, que quem está dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, com quem não vende a tua fé, com quem está em propósito com Ele, em quem quer a vontade dEle. No reino dEle é assim: Ele levanta quem o homem disse que é caído, Ele faz ficar de pé quem o homem vai e humilha, Ele vai e bota de pé quem ninguém quer, Ele vai e pega o homem que ninguém acredita e coloca para desfrutar de algo que ninguém nunca imaginou. Porque nada dá limite a esse Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. E se Ele não quiser fazer, Ele também é Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele fechar a porta, Ele também é Deus.
Se ele usar o profeta, ele é Deus. Se ele não usar o profeta, ele também é Deus. Se ele quiser curar, ele é Deus. Se ele não quiser curar, ele é Deus também. Meu Deus. Naamã vem de lá, ditando a condição de tudo como era que o profeta o iria receber. Porém a palavra diz que quando ele chega à porta, Deus já havia falado com o profeta. E eu vou ler para você. Aleluias. A garganta já foi, mas Jesus está aqui. Verso 9, leia comigo. E assim Naamã veio com os seus cavalos e com a sua carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: vai e lava-te no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. No verso 11 diz assim: porém Naamã ficou irado e foi-se embora, e disse: eis que pensei que ele certamente sairá até a mim, e se porá de pé, e chamará o nome do Senhor seu Deus, e batera com a sua mão sobre o local, e recuperaria a minha lepra. Naamã, ele está querendo ditar o que é que Deus vai fazer. Fica de pé no teu lugar, eu já estou encerrando. Aleluias. Não temos como colocar condição naquilo que Deus quer fazer. Não temos como colocar molde naquilo que Deus quer fazer. Não temos como fazer planejamento daquilo que Deus quer fazer. Não temos como criar rota naquilo que Deus vai fazer. Não temos como criar caminho naquilo que Deus quer fazer. Não temos como dizer o milagre, como é que Deus vai fazer. Aleluia. Feche os teus olhos, que eu vou encerrar essa mensagem para você. A palavra diz que quando Naamã ele recebe a mensagem, a palavra diz que Naamã se ira, e ele está novamente disposto a sair de dentro de Israel carregando a mesma lepra que ele trouxe lá da Síria. Meu Deus. A palavra diz que Naamã pega os seus cavaleiros, ele monta em sua carruagem, e ele está novamente voltando para a Síria, com a condição do mesmo jeito, uma capa cobrindo a lepra, onde só ele e a sua família via, e a menina, e deixou de querer a cura. Meu Deus. Aleluia. E isso é terrível, porque quando Deus ele disse que vai fazer, ele faz. Quando Deus ele diz que vai cumprir, ele cumpre. Quando Deus ele diz que vai colocar a mão, ele coloca e cura. Quando Deus ele diz que vai restaurar, ele restaura. Quando Deus ele diz que vai transformar, ele transforma. Quando Deus diz que ele vai fazer algo grandioso em algo pequeno, ele faz. Quando Deus ele pega ele pega a condição que o homem olha e diz que nada pode acontecer, ele vai e faz acontecer, porque ele não é qualquer Deus. Ele não é Deus de imagem. Ele não é Deus que
tem ouvido e não ouve. Ele não é Deus que tem olhos e não vê. Ele não é Deus de escultura de imagem. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder sobre todas as coisas. E quando tem alguém que acredita na carta, ele não aceita voltar para casa na mesma condição. Interessante que Naamã agora ele passa a não acreditar mais na cura. Ele não aceita mais a condição dada pelo profeta e pelo mensageiro. Ele está decidido a voltar para a Síria, carregando a tua lepra, carregando aquilo que não provém de Deus, carregando o pecado, carregando aquela prepotência, carregando o ego. Porém, Deus é terrível no que Ele faz. Quando Ele cria uma rota de milagre, ninguém pode mudar isso. Quando Deus ele cria uma rota de milagre, ninguém pode mudar isso. A rota estava criada, a carta foi entregue, ninguém poderia mudar o decreto de Deus. E para Deus fazer algo, eu repito, poderoso, alguém tem que acreditar. A palavra diz que Naamã está saindo de dentro de Israel, com a lepra carregando na mesma condição. Porém a palavra diz que alguém se levanta no meio do exército e diz: Naamã, se o rei te desse qualquer outro serviço, você não o faria? E a palavra diz que Naamã freia a carruagem e começa a pensar o que aquele soldado disse. E a palavra ela tem poder de transformar o homem. A palavra ela tem poder de mudar rota. A palavra ela tem poder de mudar caminho. A palavra ela tem poder de mudar destino. A palavra tem o poder de tirar alguém da vergonha e colocar na honra. A palavra tem o poder de tirar alguém na lepra e deixar curado. A palavra tem o poder de ver um paralítico e fazer ele ficar de pé. A palavra tem o poder de avivar a igreja. A palavra tem o poder de fazer alguém criar esperança. A palavra tem o poder sobre todas as coisas. E Deus agora coloca a palavra na boca do soldado. E a palavra freia o homem ferido. A palavra freia o homem leproso. A palavra freia o homem cheio do ego. A palavra freia o homem cheio do eu. A palavra freia a carruagem real. A palavra freia aquilo que não provém dele. Porque a vontade de Naamã, e eu encerro, era se banhar em rios onde a classe dele se banhava. A palavra diz que Naamã queria se banhar em rios onde pessoas reais se banhavam, onde o seu rei se banhava. Porém a condição de Deus é tremenda, porque a palavra diz que uma vez viu um homem cego, e o Senhor iria passando e viu aquele homem à beira do caminho. A palavra diz que Jesus chega no chão, ele cospe, ele faz uma lama e chega nos olhos daquele homem e aplica aquela lama, feito com a tua saliva. E a palavra diz que imediatamente aquele homem volta a ver. E tem algo poderoso aqui, desceu agora do Espírito. Porque quando Jesus ele pega aquela lama e ele coloca a tua saliva,
A palavra diz lá em Gênesis que ele pegou eu e você do pó da terra, rapaz. Ele tirou do pó da terra e fez nós a sua imagem e semelhança. A palavra diz que ele chegou nas nossas narinas e soprou algo dele dentro de nós. E o Espírito Santo está dizendo: o que é que você não tem mesmo? O que é que está faltando aí mesmo? Minha filha, você carrega algo meu dentro de você. Você carrega algo poderoso dentro de você. Cadê alguém do louvor aqui para louvar? O Espírito Santo, ele quer fazer algo sobrenatural. Porque eu estou sentindo Deus aqui. Alá, tchou, derele, márcia. Ou, darala, chorele, márcia. E Naamã, ele não quer voltar para a condição que foi proposto. Naamã, ele não quer ir se banhar no Jordão, porque a palavra diz que a água do Jordão é água barrenta, não é água em condições que Naamã queria se banhar. Porém, eu já disse, Deus, ele é especialista em tirar a tenda de alguém do conforto e colocar no centro da tua vontade. E qual era o centro da vontade de Deus para Naamã? Era Naamã se banhar nas águas barrentas. E se você entender, as águas barrentas, ela tem uma mistura de água e terra. E Naamã é o que? É pó da terra. É algo dele. É algo que tem o DNA dele. É algo que foi criado por ele. É algo que quem levantou foi ele. É algo que alguém que botou como chefe da guarda foi ele. Então, Naamã, por que você está querendo ditar a condição? Por que você está querendo ditar a hora? Por que você está querendo ditar o dia? Por que você está querendo ditar como Deus vai fazer? Deus, ele está dizendo: eu vou fazer. E é do meu jeito. E é do meu jeito. Só para encerrar, eu já encerrei a palavra, eu já fechei a Bíblia. Saia do teu lugar agora. Mulher, agora vá direcionada pelo Espírito. O mesmo Espírito que pegou a menina lá cativa e veio dentro do coração dela cheia, que saiu caminhando com Naamã desde lá da Síria em direção ao rei de Israel, carregando a carta em direção ao rei de Israel, e depois carregando a carta em direção ao profeta Eliseu. Eu estou falando do mesmo Deus que chegou no caminho que Naamã estava querendo ir leproso, e freou Naamã e trouxe em direção à cura. Eu estou falando, se ligue nesse Deus agora. Saia do teu lugar, mulher com mulher, e procure alguma mulher. O Espírito Santo, ele vai lhe direcionar. E homem, procure algum homem nessa noite. Deus, ele vai te usar. Deus, ele vai renovar a gente aqui agora. Deus, ele vai curar a gente na alma aqui agora. Porque Deus, ele não mudou a rota de quem iria pregar hoje em vão. Deus, ele me trouxe aqui porque ele quer curar alguém aqui hoje. Não é cura na carne, é cura na alma, é cura no espírito, é cura lá. Sai do teu lugar agora, vá. Mulher, procure alguém. Alguma mulher, procura uma mulher. Abrace. Abrace agora, em nome de Jesus. Sai do teu lugar agora e dê um abraço. Homem, sai do teu lugar agora. O Espírito Santo vai te usar agora. Abrace alguém nesse culto, porque tem gente que chegou aqui precisando somente de um abraço.
precisando somente de uma palavra. Ainda tem gente que não saiu. E Deus está dizendo: sai do teu lugar agora. Abrace alguém e ministre sobre essa vida. Vai, Jesus, cumpre o teu propósito hoje, Deus. Renova a igreja, Jesus. Desce do teu espírito aqui, Deus. Ora lá, xodelemas. Cura corações aqui hoje, Jesus. Alguém chegou aqui ferido na alma. Cura ele agora, Jesus. Cura ela agora, Jesus. Cura ele no íntimo agora, Jesus. Faz o teu sobrenatural agora, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Amado és o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado és o mais belo entre milhares